Salve, salve! Começando mais um encontro com Master Cracks. Eu prometi e voltei, trazendo mais um Master Crack. Você já conheceu a Roberta Martiri, que ela sempre me corrige com o meu italiano, que não é bueno. Não é bueno, já estou misturando italiano com espanhol, tá? Meu italiano que não é perfeito. Já conheceu o Gabriel Bosso, e eu fiquei devendo a nossa terceira Master Crack. Ela, Natália Cavalcante, mas eu sou... Para os íntimos, eu vou apresentá-la como Nath Cavalcante. Nath, seja muito bem-vinda, muito boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora que o internauta vai estar acompanhando a gente, mas seja muito bem-vinda ao nosso Master Crack. Anúncio de peso do nosso time. Nath, para quem não te conhece, fala um pouquinho aí da sua história. Você que é a nossa Master Crack responsável por trazer as notícias dos eventos, de tudo que acontece aí no mundo dos esportes, de eventos esportivos. Conta um pouquinho para a gente, para quem está acompanhando a gente, quem é a Nath Cavalcante, por onde já passou e o que já fez na vida. Bem-vinda, Nath! Obrigada, Rodrigo. Eu exijo que me chamem de Nath, tá? Nada de Natália, não. Por favor, né? Primeiro, é uma honra estar aqui nesse canal de pessoas que eu tanto admiro, você e o João, e que traz tanta gente boa. Eu estou me sentindo honrada, né? Porque, assim, eu sou uma mera mortal fazendo parte aqui desse clube seleto de craques. Não é mais mera mortal, você agora é uma Master Crack, olha aí. Maravilhoso, eu quero o pin aqui, assim, na camisa. Pronto, vamos providenciar. Bom, eu sou de Belo Horizonte, nascida, já morei em alguns lugares, sou formada em Relações Públicas, comecei a trabalhar com evento de forma amadora, mas depois fui me profissionalizando, fazendo show business, e em 2016 eu tive minha primeira experiência com um evento esportivo internacional, que foi a Rio de 2016. Eu fui como voluntária, fiquei lá na parte da imprensa e, apesar da área correlacionada, eu fiquei no IBC, Parque Olímpico. Ah, tá. Devo ter te enchido muito saco lá. Provavelmente. Depois disso, depois que passa, a gente vai conhecendo mais as pessoas e fala, cara, quanta gente passou por mim, a gente nem sonhava em conhecer, né? Verdade. E depois dessa experiência maravilhosa, eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida. É trabalhar com um evento internacional e esportivo. Aí depois vieram os outros, fiz a Copa América o ano passado, já contratada, e em função do network que eu fiz lá na Rio, né? Eu acho que é legal falar isso, porque tem muita gente que me pergunta assim, mas como que você começou? Quem que você procurou? Então, eu comecei como voluntária, fiz muitos amigos, muitos contatos, e aí fui atrás da galera. Gente, vocês estão na Copa América, eu quero participar, para onde eu mando currículo, e foi assim que eu comecei. 90% das pessoas estão assim. Tem que ser isso mesmo. Exato, esse é o caminho, galera, é o melhor caminho. Se você não tem um QI, se cadastre no programa de voluntário, porque além de uma experiência maravilhosa, é uma porta de entrada muito boa. E depois da Copa América, teve o Mundial Sub-17, que foi aqui no Brasil. Esse ano teríamos a Copa América Argentina e Colômbia, mas ela foi adiada, e da qual eu pretendo continuar, né? Que só foi um adiamento. Fora isso, eu sou uma amante do esporte, principalmente do futebol, uma torcedora de carteirinha. Eu ia te perguntar, a sua camisa, se eu não me engano, a sua camisa tá meio entre azul marinho e preto. Eu não consigo identificar. É azul ou preto a tua camisa? A minha camisa é azul maravilhosa. Deixa eu ver se vai dar para eu mostrar aqui. Ó, tem uma bonequinha aqui assim, ó. Aqui é azul, né? Meu coração é azul e branco. Desde criancinha. Minha segunda casa tá bem ali pertinho, que é o Mineirão. Mas eu tenho muito respeito pelo Atlético, pela história do Atlético. Eu acho que é um time de superação, pelo menos as últimas conquistas, assim, eles têm minha admiração. Verdade. O América também tem uma história que linda, tradicional, belíssima. Além de acompanhar a história de outros times de futebol que eu também admiro, tenho meu respeito, sobretudo na área de gestão, que o canal tanto fala, né? E é isso.
Que legal. Mas olha só, vamos para o assunto que nos interessa. A gente está aqui para bater papo sobre esporte, afinal de contas, é a nossa paixão. É a paixão de todo mundo que está aqui. Estamos vivendo um momento ímpar na história do esporte mundial, acho que até da humanidade. Da humanidade, eu não diria, né? Com certeza da humanidade. Já tivemos coisas parecidas, mas é um impacto, sem dúvida nenhuma, global. Acho que é a primeira vez assim desse nível, né, realmente. E antes desse problema todo acontecer, por exemplo, vou citar um exemplo, até que você me antecipou, que antes dessa pandemia, os estádios estavam com uma média de ocupação em torno de 50%. Você pode pensar que não é muito, mas em uma média considerada, você deve dizer que é um número relevante. Como é que está a situação dos eventos? Como é que você está avaliando? E quais são os números que você já conseguiu levantar sobre esse assunto? Então, assim, eu acho legal a gente começar a voltar um pouco e falar, assim, qual que é o propósito de um evento esportivo, né? A gente tem eventos esportivos desde a época lá da mitologia grega, e começou como um entretenimento, lazer, e vamos só botar em foco aqui nossa competição, e aí, com o passar dos anos, veio a paixão. Então, eu acho que falar de evento esportivo hoje é falar da paixão, né? Tem gente que é apaixonada pelo futebol, o nosso país é apaixonado pelo futebol, mas a gente tem aí outros países com outros esportes tradicionais. E isso tem um valor e um peso muito grande para a saúde das pessoas. O propósito do evento esportivo atualmente, né, não é só fomentar a competição, virou um business. Então, tem muita grana envolvida, tem muita gente envolvida e tem muita gente que se capacita para poder dar uma entrega melhor para o torcedor, que eu acho que é o nosso maior objetivo. Eu não costumo nem chamar de torcedor, eu chamo de cliente. Porque o cara que se dispõe a sair de casa para ir ver um show, que na verdade é um show, né? Ele não tem que ser tratado como você está me fazendo um favor, muito pelo contrário, você tem que ser muito bem recebido. E é um cliente que está chegando na sua loja, que é o estádio, no caso. E a gente tem relatos de milhares de atletas que falam que fazem a diferença quando entra num estádio lotado, numa arena lotada, que muda, às vezes, até resultado de jogo ou de competição, né, quando é esporte individual, enfim, isso tem uma relevância muito grande. Eu dei uma pesquisada em relação aos números especificamente do futebol brasileiro, que a gente tem aí essa média de 50% de ocupação nos estádios que você falou. Eu tenho uma crítica em relação a esse número, porque eu acho que envolve outros fatores, envolve que o nosso país, ele é majoritariamente por uma população de renda baixa, que a porcentagem ali da renda, né, mensal, para o lazer, ela ainda é baixa, e o esporte, ele está incluído ainda no lazer, para aqueles que não praticam, não vislumbram, né, o esporte como uma profissão. Então, a gente tem que levar em consideração que, infelizmente, a gente tem um problema muito grave de violência. Então, não é todo sua família, em algum momento, já pensou em assistir um jogo de futebol e ficou com medo. Nossa, né? Várias. À noite, então, nem se fala. Eu evito, às vezes, ir num clássico, por exemplo, porque eu já tive uma experiência muito ruim de ficar ali no meio do fogo cruzado, eu e meu pai, então a gente evita ir, enfim. E eu acho que isso interfere nessa taxa de ocupação. Eu acho que é uma taxa baixa, você falar que em cada jogo a gente tem uma média aí de 20 mil pessoas, 20 mil torcedores. Diante do potencial, com certeza. Exatamente, diante do potencial. Mas, assim, o meu sentimento é que, pós-pandemia, a gente podendo retornar com esse público para o estádio, acho que a galera está tão ansiosa para ter uma aglomeração, um contato, né? Tá aqui com um grito de gol entalado na garganta. Eu vou mais além. Eu acho que a ansiedade de assistir futebol está trazendo costumes que a gente nunca imaginaria na vida pensar. Por exemplo, agora o futebol está começando a voltar nos principais centros, mas antes, por exemplo, de começar na Alemanha, enfim, na Espanha, na Inglaterra, estava passando o campeonato da Bielorrússia. Tá? E tinha uma galera assistindo o campeonato da Bielorrússia. Com todo respeito. Parecia um jogo de pelada. Então, e a galera estava assistindo, porque era isso que você falou.
a ânsia de voltar, a ânsia de ter o prazer de assistir o futebol de novo, né? Eu acho que vai, talvez, assim, só o tempo vai falar para a gente se pós-pandemia a gente tem muitos fatores aí para observar. Não só a vontade de ir ver essa aglomeração, mas tem também a questão financeira que eu acho que vai voltar a ser um agravante. Muita gente perdeu o trabalho ou diminuiu sua renda. Mas eu acho que o brasileiro em si ele vai começar a repensar a rivalidade e a violência, entender que o adversário é um adversário, não é um inimigo. E aí, eu acho que, assim, talvez nos primeiros momentos a gente vai ter casa cheia, depois vai dar uma estabilizada, enfim. O importante é que, eu acho que é unânime as pessoas entenderem que o presencial, o contato físico, ele vai ser sempre insubstituível em qualquer segmento, seja do esporte, seja do entretenimento de música, né, seja do entretenimento do teatro. Nada substitui contato físico. E o futebol é muito disso. Quantas memórias você tem de finais históricas que você estava no estádio, no loco? A gente tem algumas memórias que a gente não estava lá, né? Vou falar aqui do 7-1. Deixa quieto. Você lembra o que você estava fazendo no dia? Mas eu, por exemplo, eu não sou flamenguista, mas eu lembro da final histórica do Flamengo na Libertadores do ano passado, né? Sim, então, eu acompanhei pela televisão, mas você imagina para quem estava lá. É uma memória muito mais presente. Então, eu acho que o presencial não vai substituir nunca. Acho que, assim como outros mercados, esse número aí de ocupação, ele vai ficar bem louco pelo menos pelo próximo ano. Eu teria 2 pontos aí que eu queria destacar com você. O que você falou. O primeiro deles é a importância do público nos estádios, o diferencial que isso faz. Eu até comentei isso ontem com o Gabriel, né, quando a gente fez a reunião dos Master Cracks, no campeonato alemão, na Bundesliga, na rodada anterior. Foram 9 partidas, se eu não me engano. 9 partidas. 8, apenas um mandante ganhou. E foi o Bayern de Munique. Ou seja, que não tem muita diferença. Pode jogar até em Marte que o Bayern de Munique vai ganhar. Enfim. E só eles. O resto, todas as equipes ou empataram ou perderam. Ou seja, o fator campo perde muito peso quando você tira o público do estádio. Então, eu acho que é um fator que a gente precisa pensar muito e levar cada vez mais em consideração. Só te interrompendo, em relação ao público, tem uma coisa ainda muito importante. O público, a venda de ingresso é responsável por uma parcela muito alta da receita. Exato. E quem vai pagar essa conta? Né? A galera tem que voltar. A gente vai ter que estabelecer novos protocolos, mas a gente precisa voltar a ter. Sem dúvida. A ter casa cheia. Claro, precisamos disso. E o segundo aspecto que eu queria destacar do que você falou é que essa oscilação que vai acontecer, eu acho que vai realmente acontecer, num primeiro momento a procura vai ser grande, depois vai dar uma queda, eu acho que isso aumenta ainda mais a importância do profissional de gestão de eventos. Porque se nesse retorno o torcedor, o cliente, chegar num estádio e for bem atendido, tiver a condição bacana de se sentir seguro diante dos novos protocolos, ele, opa, legal, posso voltar. Agora, se ele chega lá, tem confusão, tem tumulto, tem bagunça, não vai se sentir seguro, poxa, num cenário pós-Covid, uma muvuca ali para entrar, caramba, eu não vou passar por essa experiência de novo no próximo jogo, vou ficar em casa, vou assistir. Ou seja, a sua visão de gestora de evento, cara, cresce muito mais. Outra coisa, plano de comunicação. Como é que o torcedor vai receber essa informação de uma partida que vai ser realizada? Tipo, cito o exemplo do Rio de Janeiro. Tudo bem que não tinha público. Mas Flamengo e Bangu foi decidido na quarta-feira, praticamente, para o jogo na quinta. Tá, poxa, tudo bem, não teve televisão por causa de outros fatores, enfim, mas foi decidido assim, trabalhadoramente. Imagina se fosse um jogo aberto já, mesmo que não tivesse público, mas tivesse transmissão. Como é que seria a divulgação desse jogo? Ou seja, imagina um patrocinador de uma equipe dessa que sabe que não vai ter público e não vai ter transmissão de TV. Então, para que ele está patrocinando? Então, muito importante isso mesmo que você falou, assim. A gente precisa lembrar que
Nós somos profissionais do esporte, a gente está aqui falando, batendo um papo sobre isso, mas a gente também é torcedor, né? Claro. Então, assim, se virar para mim hoje e falar, vai ter o jogo do Cruzeiro amanhã de portão aberto, ingressos acessíveis, eu vou. Se for só essa a notícia, eu não vou. É claro, lógico. Porque eu tenho medo, né, de estar ali no meio daquela aglomeração, e aí vai a opinião e a forma como cada um está encarando essa pandemia. No meu caso, eu tive bem próximo a mim e dentro da minha família problemas de saúde, e eu tive esse contato dentro de um hospital, então eu tenho uma visão diferente, às vezes, da sua, natural. Claro, com certeza. Então, a gente vai ter que ter muito cuidado nessa comunicação. Como que eu vou falar para o torcedor que está seguro para ele e a família dele vir aqui assistir o jogo, porque ele é importante para a gente da mesma forma que a gente é importante para ele. Como a gente falou, passa pela saúde do ser humano, ter contato social, ter contato físico. Não tem nada mais gostoso. Tem alguma coisa mais gostosa de você estar lá no final do campeonato, ou seu time lá tendo que ganhar de 3 gols de diferença, aí ele faz aqueles 3 gols, você nem conhece o time que está aqui do seu lado, mas você agarra ele, abraça, virou teu parceiro. Não é uma delícia isso? É lógico, porra, sensacional. Isso, mas a gente também não é doido de querer ir de forma leviana, né? Então, acho que comunicar bem direitinho para a galera, lavem bem as mãos, não vamos ser responsáveis, vamos pensar no coleguinha, mas venham. É verdade. Agora, essa retomada, e aí eu já vi até algumas coisas assim, meio esdrúxulas até, tipo, óbvio que isso aí não vai à frente, mas teve aqui no Rio de Janeiro uma informação dizendo que o torcedor que quisesse ir ao banheiro no estádio teria que marcar pelo aplicativo, o horário que ele vai. Porra, pelo amor de Deus, imagina o jogo do Flamengo. Nossa, eu vou marcar no aplicativo. Eu não vou beber, porque vai me dar vontade de ir no banheiro bem na hora daquele gol que eu preciso. Eu vou daqui a 20 minutos. Tá bom, vai sim. Mas, por outro lado, a gente tem diversas outras iniciativas que a gente tem que elogiar, tem que destacar, seja para o bem ou para o mal, enfim. Mas você tem a criatividade vai ter que ser necessária nesse momento. Você tem alguns destaques, né? Alguns exemplos no mundo de muita criatividade dessa ausência do público e retomada, né? Conta pra gente aí o que você já procurou e identificou. Conto. Eu só queria te fazer um comentário em cima do que você acabou de falar, que mais do que nunca a gente vai ter que ter o espírito colaborativo, no sentido de a galera a empresa gestora do estádio vai ter que ter consciência de que o protocolo de limpeza tem que ser mais cuidadoso, o pessoal da segurança, que é uma empresa terceirizada, vai ter que ter consciência de que vai ter que ter mais paciência com a galera, e vai ter que ter mais vontade de botar na cabeça da galera, pessoal, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Além de tudo que já tinha, né? Ainda tem que botar mais um itemzinho. Né? Vai ter que ter a consciência da gente como torcedor de falar assim, já que eu tô indo para um lugar que vai ter mais pessoas, eu vou tomar conta da minha higienização, porque não é higiene, higienização pessoal para estar indo lá, e eu vou ter que tomar mais cuidado, porque a gente está falando de um espaço público, então é natural que às vezes uma coisa em outra vai sair do lugar, então, se eu for no banheiro, lave bem as mãos, deixa limpinho para o coleguinha, dê descarga, enfim, essas coisas. A gente está vendo aí, que alguns países que estão em momentos diferentes do nosso já estão fazendo algumas coisas, já estão começando a se movimentar. A gente tem lá notícias dos nossos irmãos orientais, colocaram lá fotinhas em cada assento nos jogos de futebol para o pessoal jogador sentir que tem alguém vendo. Teve um que fez sensacional, botou um tablet, então tinha transmissão ao vivo com o rostinho de cada um lá, a galera podia até torcer. Bacana. Teve um que botou até boneca inflável, eu não sei até que ponto isso... Deu uma repercussão boa. Sentido, né? E a bonequinha lá assim, com aquela boquinha aberta. Mas, se eu não me engano, foi na China, ou foi em algum lugar assim. Eles estão acostumados com esse tipo de coisa, pode ficar tranquilo. Coisa diferente,
A gente teve drive-in em Portugal, a gente teve drive-in. Peraí, eu tô aqui com uma colinha no celular, porque era muito país. Puxa ela aí. A gente teve, foi em Portugal e foi Espanha? Acho que foi Espanha. A Dinamarca foi do tablet, né? Do tablet. A Dinamarca, inclusive, já voltou com torcida. Opa! Ai, boa notícia! Todo mundo abraçado, todo mundo juntinho. Todo mundo juntinho. Outro país também que já voltou com torcida é Nova Zelândia. Mas aí, lembrando que a gente está falando de uma ilhazinha, né? Que é muito mais fácil de controlar. Eles estão com 0 casos lá atualmente, então eles voltaram com torcida. Tranquilo, né? E, abraços efusivos. Bom, eu moro numa ilha aqui, eu acho que já posso voltar aqui para eu moro aqui no Rio de Janeiro, mas numa ilha, então vou tranquilo para estágio, tá safo. Mas essa fronteira aí tá aberta, né? Aberta, bem aberta, pelo contrário, o aeroporto é aqui, tô ferrada. Agora aí não dá, não. Teve também, a Alemanha foi o primeiro país, assim, a retomar, né? Teve um protocolo bem rigoroso. Eu queria deixar claro aqui, Calvoso, para quem ainda não conhece ou nunca foi num evento internacional esportivo, né, as grandes competições, de futebol, não só de futebol, o Comitê Olímpico também, eles têm um protocolo que já é muito rigoroso. Eles têm um protocolo de segurança e de saúde que já é muito rigoroso. Tem uma série de normas, a gente que trabalha, né, que está nos bastidores, que a gente já segue. Então, eu acho que o que vai acontecer é que essas normas vão, talvez, se tornar essa prática mais comum em âmbito nacional e estadual, porque no internacional ele já funciona muito bem. Então, a Alemanha, quando retomou com esses cuidados, esse padrão internacional de portão fechado, e com o mínimo de pessoas ali envolvidas. Mas como que a gente vai falar de futebol, que já é um esporte de contato, sem a aproximação entre pessoas, né? Então, é o que eu tenho batido na tecla, que esse cuidado ele tem que começar antes de chegar ali. E a Alemanha foi pioneira não só na abertura na retomada do esporte, mas ela deixou aí, falando, galera, olha só, eu estou fazendo tudo bonitinho, vamos devagarzinho, que daqui a pouco, vamos calma, devagarzinho, que daqui a pouco tudo se ajeita. E olha só, e mesmo lá, com todo esse cuidado, eles tiveram, em alguns momentos, eles chegaram até a repensar se estava sendo feito de forma correta, porque surgiram casos novos depois da reabertura, da volta dos campeonatos, e eles chegaram a repensar, tá na hora de voltar ou não, vamos ou não vamos? Acabaram que eles acabaram indo mesmo. Mas chegou o momento de pensar, né? E tem uma coisa muito importante também que a gente tem que lembrar nessa retomada aí, se volta, se não volta, com torcida ou sem torcida, que é a mensagem que o grande público está recebendo, né? Às vezes vai ter aquela pessoa que vai falar, já voltaram ao futebol, ou os caras estão ali se entrombando no campo o tempo todo, então eu posso ir para a rua. Partiu boate. Partiu, né? Vai antes, igual a galera tá fazendo como se não vai ser amanhã, tá tudo bem, mas infelizmente não tá tudo bem. Independente se a gente concorda ou não, com isolamento social ou não, a gente tem que pensar que é um problema de saúde pública, e ela é mundial. Então, a gente tem que tomar esse cuidado aí na hora de... os alemães são maravilhosos em vários aspectos, mas repensar se estava legal ou não é um ponto positivo, porque eu tô morrendo de ansiedade também de sair, de passear, de ir para o campo, né, assistir jogo, todo mundo tá, então fica assim, será que ainda tá na hora, não tá na hora? Mas eu acho que a Alemanha tá com outro momento, né, a gente tá... Pois é, e trazendo essa realidade para o Brasil, como é que tá a situação aí em Minas Gerais? O Campeonato Mineiro já tem data para voltar? Como é que você está acompanhando esse trabalho aí? Então, o Campeonato Mineiro anunciou essa semana que dia 26 de julho ele volta para terminar as finais. A gente já estava faltando 3 rodadas só para acabar. A federação soltou essa data, mas ainda tem que fazer ajustes com os times. Por que eles soltaram que tem que fazer ajuste com os times? A gente teve a retomada dos treinos, como vários outros times retomaram. Eu acho que, inclusive, o Flamengo foi um dos primeiros que noticiou que ia retomar os treinos. Foi, né?
Com muita controvérsia, mas foi. Não é? Aí eu acho que assim, tinha que ter um para abrir a porteira e todo mundo falou, então vamos voltar a treinar. Aí o que aconteceu aqui nos 3 principais times de BH, de Minas, né? Atlético, Cruzeiro e América. Eles retomaram esse treinamento depois que a galera inteira fez teste lá para o Covid-19. Aí todo mundo testou negativo, voltou-se o treino, então a federação achou que já está tudo ok e que pode voltar ao Campeonato Mineiro. Entretanto, depois dessa retomada dos treinos, tanto Cruzeiro quanto Atlético tiveram atletas que testaram positivo para o Covid. Então, eu acho que é um momento também da gente repensar, será que está na hora de voltar ou não? E olha que Minas Gerais, Belo Horizonte mais especificamente, é uma das capitais que está com menor índice de problema, né, de infectados. Aqui no Rio de Janeiro é o contrário. Aqui só perde para São Paulo. Teve um momento que, se eu não me engano, o Ceará passou. Mas, enfim, é um dos principais centros da pandemia aqui no Brasil. E a situação parece que é o contrário. Há um movimento, e aí eu cito diretamente o Flamengo por motivos econômicos, políticos, não sei, uma forçação de barra para que isso volte o quanto antes, sem planejamento nenhum. É uma crítica que eu tenho feito, independente de ser Flamengo, se fosse o meu clube de coração, que é o Fluminense, fazendo esse tipo de ação, eu criticaria do mesmo jeito. Por um acaso, o Fluminense está tendo uma situação oposta do Flamengo. Nesse momento, eu acho que está sendo válido, pelo menos há um contraponto, pelo menos uma opinião ali de espelhamento com a situação tanto do Flamengo quanto da FERJ e os pequenos clubes também. Enfim, mas eu acho que no momento, como você falou, o momento é de pensar na vida, pensar na situação social de uma forma geral, e o futebol das coisas importantes e a de menor importância. A gente costuma brincar. E lembrar que o futebol, ele é um comunicador muito forte aqui no nosso país. Então, se eu viro para o meu torcedor e falo, estou retomando minhas atividades, estou seguindo a minha vida, eu acho que muita gente vai interpretar que eu também posso, porque eu estou vendo meu time do coração, meus atletas de estimação aí, seguindo vida normal. E eu acho que não é por aí. A gente tem que lembrar que a gente tem uma responsabilidade social, inclusive nas coisas que a gente fala. Imagina esses caras que são pessoas públicas, e a gente está falando de instituições aí tradicionais e famosas, que são os clubes de futebol. Apesar da gente estar na contramão aqui, de poucos casos da doença, ainda estamos num período de alerta por causa da situação dos hospitais de saúde pública, e se um atleta ou um clube, eles têm toda uma infraestrutura se algo de errado acontecer, mas eu acho que tem que tomar cuidado aí, de novo a gente volta na forma de comunicar, é a mensagem que eles estão passando, né? Eu particularmente sou contra essa retomada tão cedo. Eu sei que é um mercado que precisa rodar. A gente sabe no futebol feminino aqui que ainda está no inicinho, ainda é tão precário, que tem várias atletas que vivem de bolsa e aí não estão jogando, não recebem a bolsa. A gente tem também outros esportes que às vezes não tem um contato físico, que é o caso de surf, skate, mas que precisam estar num local público para retomar. Mas eu acho que antes disso a gente tem que lembrar da nossa saúde. Sem a minha saúde eu não vou conseguir treinar, não há dinheiro que pague e tudo mais. A gente também tem que lembrar que é um mercado que movimenta muita grana, que dá muito emprego para muita gente. Aí, por causa disso, a gente também fica mais ansioso para voltar, mas não pode ser feito de forma leviana. Eu acredito que os times ficaram um pouco mais tranquilos, porque a OMS soltou um protocolo de retomada do esporte. Entretanto, a gente tem que adequar a realidade de cada país. É o caso que a gente já falou da Alemanha. Lá funcionou, mas eu não sei se aqui vai funcionar. Tem que ser avaliado caso a caso, né? Eu acho que ainda mais se tratando de Brasil, que é praticamente um continente, né? Então, a realidade que eu vivo no Rio de Janeiro... Aqui, né? Pois é. A realidade que eu vivo no Rio de Janeiro não é a mesma que você tem aí em Belo Horizonte. E olha que Rio de Janeiro e Belo Horizonte não são nem tão distantes, né? Imagina que a gente fala do Pará, que a gente fala do Amazonas. Enfim, são muitos países dentro de um país só. Uma realidade que não dá para você chegar e bater o martelo e falar, é isso e pronto. E aí eu vou
nem sou fã, admito, eu falo isso publicamente, nem sou tão fã do Casagrande, mas eu tenho que fazer a pergunta que ele fez e acabou virando meme. Para que tanta pressa, gente? Pra quê, gente? A gente demorou 9 meses para nascer. Exatamente. E até estrategicamente, se você pensar no futebol como um negócio, você acelerar esse retorno de uma forma sem pé nem cabeça, sem nenhum planejamento, é ruim para o negócio. Por exemplo, o Campeonato Carioca voltar essa semana agora, o campeonato acaba daqui a um mês. Vai ficar mais um mês parado. E aí, pro atleta, como é que fica isso? Ele já não vem de uma condição muito boa, vai passar por um processo de readaptação, para de novo mais um mês, para daqui a pouco voltar ao Campeonato Brasileiro. Não tem a menor lógica, não faz o menor sentido isso. Então, seria melhor, assim, eu acho que o ponto que nós estamos, eu falo no Rio de Janeiro, não sei a realidade dos outros estados, seria o momento, assim, de agora estar pensando no planejamento do retorno aos treinos. Então, pô, legal, bacana. Agora vamos treinar com todo cuidado, com esses protocolos que estão sendo postos. E aí, sim, há algum tempo, com calma, daqui a 15 dias, enfim, mais ou menos, sei lá, não sou médico, não faço nada disso, mas daqui a um tempo, aí sim, você faz o planejamento de volta, com uma promoção bacana de transmissão, onde os patrocinadores vão ganhar mais exposição, onde a emissora de TV vai certamente ter um público maior, porque vai ter criado o ambiente para esse retorno. Olha só como tem tanto público ansioso para ver o futebol de novo, e você está perdendo isso por causa de política. Ou seja, sabe, é uma coisa sem pé nem cabeça, desculpa, mas uma idiotice que não tem explicação. Né, Nath? Você que... tudo que você está falando. Eu acho super louvável todos esses eventos que a gente tem visto aí, e a gente é brasileiro, uma das maiores características que a gente está há anos na frente de uma galera. Nós somos muito criativos. Então, vamos canalizar essa criatividade em algo que seja para um bem comum. Então, todos esses eventos de drive-in, de estádios com portas fechadas, mas com transmissão lá pelos tablets, achei sensacional. Eu não estou podendo gerar receita, que eu pelo menos gere mídia, e gere uma mídia e traga uma reputação boa para a minha instituição e para o meu público, né? E se tem uma coisa que eu acho que fica não só para o mercado do esporte, mas para todos os outros, que fica de aprendizado com essa pandemia, é como é importante planejar antes de executar. A gente é muito afoito, né? Isso é cultural do Brasil. E eu acho que a pandemia veio para mostrar assim, gente, vamos botar a bola no chão, vamos planejar, desenhar tudo bonitinho. Você citou uma coisa que eu ainda queria falar sobre o patrocinador. São empresas que também estão tendo que se reinventar internamente e na forma de se comunicar. E o patrocínio no futebol, e não só no futebol, no esporte, ele é muito bom para a empresa, o retorno dela. A FGV fez uma pesquisa, eu não vou lembrar aqui quando, mas de um tempo atrás, eu vi esse dado até numa live de uns amigos ontem. A FGV ela fez uma pesquisa que uma empresa, quando ela investe 1% de renda no esporte, ela tem 1,9% de retorno, que vem de várias maneiras, né, de venda de produtos, de associação de marca, enfim. Então, se o esporte é uma coisa muito boa para até da parte financeira em termos de negócio, a gente não pode tratar ele de forma leviana, a gente tem que cuidar da saúde de todo mundo. E quando eu falo saúde, eu estou falando da saúde mental, da saúde física, da saúde emocional, da saúde financeira. É um conjunto de coisas aí que não pode ser tratado de forma leviana. E aí que a gente retome, eu acho que a gente está numa etapa da crise. A gente está aqui no isolamento social, pensando numa retomada, aí vai retomar com novos protocolos, com regras diferentes, e vai ter que durar um tempo. A hora que a poeira baixar, que a gente pode falar assim, que está voltando a ficar uma coisa mais estabilizada, aí é uma outra etapa. E eu acho que isso vai demorar aí por volta de um ano, 1 ano e meio. Talvez o nosso marco seja as Olimpíadas o ano que vem. Sim, verdade. Vamos aguardar aí. Os japoneses, eles são muito bons em relação a protocolos. Já vivem, por exemplo, a gente está usando máscara agora, já é uma realidade, Japão e China. Inclusive, a gente fez um encontro marcado com o esporte com o Alexandre Franklin. Quem tem interesse, dá uma olhadinha aí no nosso canal. Ele está lá em Tóquio, ele está trabalhando lá no comitê. E ele fala exatamente isso que você falou. A vantagem dos japoneses, dos orientais de uma forma geral, é que já estão habituados à utilização das máscaras, enfim.
E tem uma frase que protocolos, né? Então a gente tem muito que aprender e que trazer para cá. É verdade. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer: esporte no Brasil é uma coisa tão boa, tanta gente gosta. Imagina se a gente faz bem feito. Nossa Senhora. já é o esporte, já é o quê? Imagina se a gente fizesse bem feito. E aí não ia ter para ninguém. Mas enfim. E aí, você falando disso, eu vou puxar um pouco da sardinha para o meu lado. Claro. Infelizmente, eu vejo muita diferença ainda no protocolo mesmo de serviço entre um trabalho internacional e um trabalho nacional. Muito, e que a gente consiga aprender com esse protocolo internacional que é tão bom, e a gente tem que lembrar que o que é certo para mim, às vezes não é certo para você. Então, tem que ter uma regra que todo mundo conviva bem. E espero que os campeonatos nacionais e de todos os esportes aprendam isso, assim como essa pandemia, eu acredito que vai servir para muita gente parar para olhar mais para si, para olhar mais para o outro e rever conceitos. Como as empresas estão aí revendo formas de trabalhar, se adotam ou não home office, em relação até ao padrão de consumo, que a gente tem o e-commerce. Eu espero que o mundo esportivo, sobretudo do futebol, também pare para pensar, rever seus conceitos, suas legislações, seus protocolos, para a gente poder voltar melhor, para não voltar de forma planejada e voltar melhor, para todo mundo ficar mais feliz, torcer mais feliz, ir para o estádio mais feliz. Show de bola, é isso mesmo. Eu não gostaria que estivéssemos passando por essa experiência, mas já que estamos passando, vamos tirar proveito dela, né? Vamos fazer da melhor forma, né? Tudo tem um porquê. Se a gente está passando por isso, a gente tem que aprender alguma coisa e que a gente saiba aprender. Faremos uma limonada, então. Nath, a gente está aqui de papo, a gente tem quase 40 minutos de papo, a gente falou, olha... Pô, você nem fala, hein? Oh, meu Deus. Olha só. Gente, então, agora você já conhece a Nath. Nath, deixa o seu Instagram aí, quem quiser te seguir, enfim, nas próximas vezes aí, a gente já vai até botar por escrito aqui direitinho. Quem quiser te seguir lá, perguntar alguma coisa, fica à vontade. Gente, sempre quis fazer isso, eu tô emocionada. Olha! Quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu arroba... O meu arroba é Nath Cavalcante, do jeitinho que tá escrito aí, 28. Me acha lá no LinkedIn, a gente troca uma ideia muito boa não só sobre o esporte, mas do mundo do entretenimento. Então, eu acho que a gente precisa levantar debates construtivos. Exatamente, perfeito. O meu tá passando aí embaixo aí, para quem quer seguir o Ares, que é o nosso mestre, o nosso grande professor João Henrique. Maravilhoso também, sou fã número 1 dele, falei isso para ele hoje, inclusive. Tá aí o JH Areias, tá? E quem quiser rir um pouquinho de besteira que eu falo, também tem o Calvoso lá, vai ser um prazer imenso. Não esquece de dar o likezinho aí, que isso ajuda pra caramba o nosso canal, tá? Hoje é domingão, amanhã, segunda-feira, provavelmente quem vai estar com a gente, o Mastercrack vai estar com a gente, vai ser o Gabriel Bosso, tá? Que vai estar trazendo aí notícias dos números, de estatísticas. Dos números. Nosso matemático, eu falo para ele, cara, você é um gênio, meu irmão, porque matemática não combina nem um pouco comigo. E olha que eu sou filho de professor de matemática, dos melhores. Mas, enfim, não combina comigo, não. Eu prefiro ficar aqui. E a gente fica só falando, né? Só falando. A gente fala besteira, mas enfim, mas pelo menos fala. E na terça-feira tem um encontro marcado com o esporte. Mais um encontro marcado com o esporte especialíssimo. Dessa vez vai ser com o Walter Matos Júnior, CEO do Diário Lance, ou seja, uma oportunidade raríssima de você ouvir um profissional, um executivo desse nível, desse porte, desse mercado tão complicado, tão difícil, específico, falando aí de assuntos que de quem curte esporte vai certamente se amarrar. Nath, estreia feita nesse domingão maravilhoso. Espero que seja assim, uma sequência de luz, de brilho, que a gente possa aí ter muito mais oportunidades como essa. E te agradecer aí pela sua presença mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Espero que seja a primeira de muitas, a primeira vez a gente nunca esquece. Com certeza! E que seja muito boa aí essa nova caminhada para a gente. Pois é, verdade. Pessoal, quem está acompanhando com a gente até agora, eu te agradeço profundamente, te agradeço com toda a sinceridade. Mais uma vez eu peço para curtir o nosso canal, dar o likezinho,
que ajuda a gente pra caramba. Gente, então até amanhã a gente tá de volta aí com mais uma edição do nosso Master Cracks. Tá aí começando e trilhando o caminho de sucesso. Valeu, gente. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.